Ricardo, eu sei que você conheceu um dos caras que são referências mundiais e ele não só conheceu, como ele é teu amigo hoje, não é? Sim, o Yu Caichao. Conta um pouquinho da história desse cara aí. Ele foi... Então... Quem é esse camarada? Vai subir a fotinha dele aqui, quem é mas... o Yu Caichao? Isso. Ele é Ele nasceu em Taiwan, mas considerado um taiwan-americano, né? Morou nos Estados Unidos durante muito tempo e tal. Hoje ele voltou, está morando na Ásia também. Ele desenvolveu, o Yu Caichao, ele desenvolveu uma metodologia chamada octálises. Aonde todo esse conhecimento que a gente está comentando, da biologia, da psicologia, você vai abrir lá, tem vários teóricos falando sobre o que motiva a pessoa e tal. Ele fez um compilado disso e estruturou um processo de como você gamificar alguma coisa. Que aí o nome desse processo ele deu de octálise, porque a base do octálise é um octógono, né? Ele estruturou isso de maneira visual. E aí, nesse octógono, cada um dos lados do octógono, ele dedicou a uma área de motivação humana. Então, você tem o que ele chama, o que ele diz, por exemplo, tem pessoas que são movidas pela sensação de estar fazendo algo grandioso. Né? O significado épico, o chamado, eu sou o Neo da Matrix, caramba, eu que tenho que resolver a parada. Então, isso é algo que motiva muita gente. Tem, por exemplo, a sensação de você estar se desenvolvendo, progredindo, evoluindo, né? Tem a sensação, por exemplo, de posse. Tem gente que trabalha para poder comprar um carro, comprar uma casa, para construir uma família e tal. Tem gente que é movido pelo medo, né? Então, caramba, cara, eu tenho que fazer isso aqui, senão o chefe vai me demitir. O cara faz, é um gatilho que leva o cara a agir. Tem gente que é movido pela curiosidade. Cara, tá ali no meio de uma série, e aí, bom, termina ali, e aí, cara, o que vai acontecer na próxima? Preciso ver a próxima e tal, curiosidade, né? Então, escassez. Influência social. Poxa, as redes sociais aplica muita coisa da influência social. O que os meus amigos estão falando? Quantos likes eu tive hoje com essa postagem? Deixa eu ver aqui, caramba, deixa eu ver quem que viu, deixa eu ver quem que deu coraçãozinho. Então, esses são os gatilhos emocionais, que ele chama de core drives. Né? São as motivações humanas. E aí, uma das grandes sacadas do Octálise, essas motivações humanas, a gente está falando praticamente de psicologia. Lembra que eu falei que os jogos começaram a ver, poxa, eu tenho essa teoria da psicologia, como é que eu aplico, como é que eu traduzo isso para um elemento virtual para eu aplicar aqui no meu jogo, no meu produto. Então, essa materialização, essa representação no digital de algo que desperta esse gatilho é o que a gente chama de técnicas de jogos. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente está querendo trabalhar, estimular alguém que é movido pela sensação de estar progredindo, se desenvolvendo e tal. A gente tem um conjunto de técnicas de jogos que eu posso usar para criar essa sensação na pessoa. Exemplo, quero que alguém venda, fazer uma venda. Legal, essa pessoa é movida pela sensação de desenvolvimento e realização. Vou colocar aqui, por exemplo, pontos, o sistema de pontos. O ponto é uma técnica que, quanto mais eu ganho ponto, eu tenho essa sensação de estar progredindo. Mas vamos ver, por exemplo, nas artes marciais. Nas artes marciais, a pessoa começou na faixa branca, treinou pra caramba até chegar depois de vários anos, chegou na faixa preta. O que são sistemas de faixa? É um sistema de níveis. Sim. E qual que é a sensação que uma pessoa que chega na faixa preta tem? Evoluir. Sou muito melhor do que quando eu era faixa branca. Sim. Se chegar uma faixa branca, eu vou dar um pau na faixa branca. Pode não ser verdade, mas na cabeça dele, a sensação que ele tem é essa. Poxa, eu sou super desenvolvido agora. É uma técnica. Os níveis, sistema de nível é uma técnica que atua nessa área. Outra técnica que atua nessa área de sensação de desenvolvimento. Medalha. Imagina que no grupo de escoteiros você entrou e gastou ali 1 semana, 2 semanas e conseguiu aprender a fazer fogo com um graveto. Medalhinha. Caramba, ganhou uma medalha lá dessa habilidade. Aí você olha o seu colega do outro lado, o cara tem 15 medalhas. Pô, esse cara aqui é um monstro, olha o tanto de habilidade. Então, qual que é a sensação que as medalhas deram? Que ele está mais desenvolvido, que ele se desenvolveu. Ele está lá na frente. Exato. Então, assim,
o que o Yukai Chao fez? Ele mapeou essas motivações humanas da psicologia e mapeou para cada uma dessas motivações humanas quais são as técnicas que ele ia identificando no mundo dos jogos que criavam, que faziam a pessoa sentir que estava se desenvolvendo, fazia a pessoa sentir que está fazendo algo épico, grandioso, fazia a pessoa sentir que está exercendo uma influência social, fazia uma pessoa se sentir com medo, fazia uma pessoa se sentir curiosa, né? O senso de urgência. Ele mapeou todas essas sensações ali. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu vi isso e, por coincidência, ele tinha feito um e-mail marketing e mandou um e-mail para mim, nesses mailings aí. Chegou um e-mail do Yukai Chao na sua caixa. Você já estava com o pixelzinho nele ali? Eu estava olhando e tal, falei, cara, se ele me mandou um e-mail, eu também posso mandar um para ele. Aí eu, morando lá em São Francisco e tal. Aí eu falei para ele, olha, Yukai Chao, eu sou Ricardo, estou aqui no Brasil, tem uma empresa que construiu uma plataforma de gamificação, a Funify, queria te mostrar a plataforma para saber a sua opinião, fiquei sabendo que você vai estar aí no G-Summit, que é o Gamification Summit aí em São Francisco, tal data, eu queria marcar um horário com você para a gente conversar e eu te mostrar. E aí ele respondeu, ok, beleza. Vambora, vai ser tal horário, aí, cara, tal horário, sem falta, tal, te dá aí 15 minutos para conversar. Rapaz, difícil, cara, hein? Vou pegar um avião, vou lá em São Francisco e tal, tem que ser a hora certa. Mas beleza, vamos lá. É o Yukai Chao que eu vou conversar. Lógico. Rapaz, o maior guru que tem nessa área. De gamificação. Sensacional. E aí eu cheguei lá, ele tinha um stand, tava com um stand lá com 3 colegas. O Mário Herger e uma outra moça. Também figurinhas assim, cara. Gigantescas no mercado. Super reconhecidas no meio da gamificação, que na época dava para contar nos dedos 10 pessoas no mundo inteiro. Então é muito pequeno. Para quem é da gamificação, assim, nossa, o cara é sensacional. Quem não é, não sabe nem quem é, né? Então eles estavam com um stand lá. E aí eu vi ele e falei, poxa, olha ali o Yukai Chao, vou lá conversar com ele agora e tal. Falei com 2 colegas que estavam comigo. E aí eu cheguei lá no Yukai Chao e falei, Yukai Chao, sou eu aqui, o Ricardo, da Funify, vim lá do Brasil, tal. A gente tem uma hora marcada daqui, 1h30 e tal. Eu, aproveitando, já queria tô aqui. Aproveitar e conversar, né? Você já está aqui no seu stand, eu vou... vamos bater um papo? Aí ele, assim, tal. Aí eu falei, olha, vou ser bem direto aqui com você. Tá? Eu vim aqui querendo fazer uma parceria com você. Tá. Aí ele esquece. Ousadia, empresário. Ousadia é importante. É o chazinho, a atitude. Olha só o que o cara fez. Manda. E aí, eu comentei isso e ele já falou, opa, esquece. Eu sou um consultor independente. Eu não faço parceria com ninguém. Né, muito menos com empresas de tecnologia e tal, porque eu tenho um nome a zelar, porque eu não quero me vincular a ninguém e tal. Pô, caramba, que chato, né? Aí eu falei, eu tenho que ir em uma outra estratégia, né? Aí eu falei para ele, pois é, então tá bom, tudo bem, não quer fazer parceria, mas, cara, eu admiro demais o trabalho que você fez lá no Octalysis. Eu acho que é a metodologia mais bem estruturada que eu já vi até agora nessa área. E você estruturou de tal forma, onde você mapeou os core drives, mapeou as técnicas de jogos e tal, que eu tenho uma sensação que eu consigo automatizar esse processo que você mapeou lá. Aí ele, Aí você ganhou a atenção do cara, pô. Foi exatamente o que ele falou. Ele falou, fiquei... agora você ganhou minha atenção. Agora eu fiquei curioso, né? Tô interessado, diga-me mais, né? Só que na época, eu não conhecia tão a fundo, eu estava querendo conhecer. Mas chamou a atenção, primeiro, eu ter falado o nome certo, porque muita gente não sabia falar Octalysis, chegava falando errado. Eu falei o nome dele certo, e o Yukai Chao também, a galera falava tudo zoado. Então, isso chamou um pouco de atenção dele. E falar que eu conseguiria automatizar o processo dele, que era super complexo. Na época eu não tinha noção de quão complexo seria, mas assim... Ele falou, poxa, eu quero entender.
Quero entender. Ah, então vamos ali. Ó, eu tenho uma fábrica de software lá no Brasil, né? Desenvolver essa plataforma de gamificação. Já rodei algumas gamificações lá e eu quero ver como é que eu faço para incorporar aqui, enfim, a sua metodologia aqui dentro. Ele falou, então vamos sentar ali, vamos sentar e conversar. Aí eu abri lá, né? Ele adiantou o teu horário? Adiantou o horário. Adiantou o horário. Aí ele... You have my attention. Aí eu sentei numa mesinha ali, abri o computador e aí eu comecei a mostrar a plataforma para ele. Aí, uma coisa que eu, assim, achava o máximo. Poxa, eu fiz uma funcionalidade onde eu conseguia gamificar um site ali em tempo real, né? Eu achava aquilo o máximo. Ele não deu a menor atenção para aquilo, né? Foi muito interessante. Depois eu volto e conto uma outra história. Essa era a segunda vez. Eu vou até voltar rapidinho. Essa era a segunda vez que eu estava indo lá no G-Summit. A primeira vez, eu fui para mostrar a primeira versão da minha plataforma para o Gabe Zuckerman, que foi um cara que escreveu um livro de gamificação. Aí ele que montou o evento, organizou o evento Gamification Summit. Eu falei, cara, eu vou fazer parceria com esse cara, vou lá. Então, Você já tinha arriscado uma vez. Um ano antes de conversar com o Kai Chao. E aí, eu marquei também um horário, conversei, vem aqui, eu vim do Brasil e tal. Ele foi atencioso. E aí, ele chamou duas pessoas da equipe dele para ver a demonstração. Lá na época, tinha as duas únicas plataformas de gamificação do mercado. Estavam lá no evento. E aí eu abri a minha plataforma. Cara, eu queria muito sua opinião, queria fazer uma parceria com você e tal. E tá, claro, me mostra aí como é que é. Aí o que eu fiz? Eu abri o site dele. Abri o site dele. E aí eu comecei no site dele mesmo, mapear. Eu desenvolvi um plugin. E aí eu conseguia mapear no próprio browser as ações que eu queria. Olha, quando o cara clicar aqui, eu quero que ele ganhe tantos pontos, que apareça essa medalhinha aqui. E aqui eu vou mostrar um ranking, aqui eu vou colocar uns desafios e tal. Aí ele olhou assim, olhou para um colega dele que estava do lado assim. Como é que esse cara tá fazendo isso? Era o cara da TI. Eu não sei. Aí você hackeou meu site? Ele falou... Aí eu não hackeei nada. E aí os caras ficaram... interessados assim, ali. Cara, que aconteceu? Então como é que você tá fazendo isso? Não, calma, tranquilo, assim, eu não tô hackeando nada, tá lá, tudo seguro, é só aqui e tal. Não, mas ele tá hackeando, cara. Como é que você fez esse negócio que o cara consegue hackear e tal? O cara, não sei como é que esse cara tá fazendo isso. Já deu crise na empresa. Não, ele tava usando enfim, tinha feito um plugin que tava manipulando o DOM da página. Pra mim era coisa trivial, mas pra eles nunca tinham visto e tal. Enfim, ele olhou aquilo, mas na hora depois que eu terminei ali, esse cara não queria nem me ver perto, assim, ficou super... assustado. No outro dia eu vim todo empolgado. E aí, Gabe, bora conversar. Ele nem dava trela, né? Fechou a cara pra mim. Eu, o que eu fiz, cara? Não entendi nada. Aí no ano seguinte, então assim, não rolou. Aí ele até comentou, eu falei, ele queria ter informações de como é que eu tava fazendo aquilo. Eu falei, olha, te mostro tudo. Mostra o código. Não, me mostra o código. Ele, não, mostra o código, mas se a gente assinar um contrato aqui de parceria. Mas o meu escritório fica lá em Nova York, eu vou lá. A gente tava em São Francisco. Tô aqui já, pô. Vou lá. Já mais da metade do caminho. Terminou o evento aqui, eu vou lá, não tem problema nenhum, a gente tem interesse. Aí ele deu esse sambaroló, achou que eu não ia, né? E aí passou a me evitar. Aí no ano seguinte eu voltei lá no Gamification Summit. E aí encontrei com o Yu Kai Chao. Aí voltando para a história do Yu Kai Chao. Sentei lá com o Yu Kai Chao. Mostrei essa mesma funcionalidade para ele. Ele... tô cagando. Eu... caraca, isso aqui o Gabe Zuckerman ficou piradão. E o bicho aqui não tá nem aí. Cara, aqui não tá nem aí, cara. Que doido isso. Beleza. Aí eu mostrei para ele as funcionalidades básicas, né? Mostrei como é que configurava ponto, como é que configurava lá um ranking e tal. Aí ele... beleza. Aí eu falei, inclusive eu consigo configurar coisas que... qualquer coisa que você quiser aqui. Na verdade, assim, de experiência. Ele... como assim? Aí começou a me fazer uns pedidos na hora, assim.
Então faz desse jeito aqui. Se o cara fizer tal coisa, e isso aqui vai se comportar desse jeito. Você vai mostrar tal informação. Aí eu nunca tinha pensado nisso, negócio esquisito. Mas, beleza. Aí eu abri lá. Eu que codifiquei a plataforma todinha, sabia tudo de qual é salteado. Aí tinha algumas coisas que eu tinha que codificar ali na mão, porque não estava na ferramenta para configurar. E aí tá aqui, assim. Na hora, na hora, 3, 4 minutos, pum, tá aqui. Aí, isso é interessante, hein? Mas você consegue fazer isso aqui também? Se o cara fizer isso, ele ganha tal coisa, isso aqui, tal. Aí eu, que interessante esse jeito de pensar, cara. Consigo também. Tá aqui. Aí, Ricardo. Esse menino é bom. Falou, ó, eu acho que eu tô na frente da primeira plataforma de gamificação do mundo. Aí eu, agora você é que me deixou interessado. Diga-me mais, por quê? Aqui nesse evento tem essas duas plataformas, são duas plataformas de PBL, não são plataformas de gamificação. Aí eu, que diacho é isso de PBL, meu amigo? Nunca ouvi falar nisso. PBL, Ricardo, Points, Badges e Leaderboard. Essas ferramentas que tem aqui são ferramentinhas fechadas que só implementa ponto, medalha e ranking, mais nada. Aí você tá de sacanagem, sério? Eu tenho um ouro aqui na minha mão e não tava sabendo. E aí eu fiquei pensando, cara, lá no Brasil se eu faço um negócio desse que ninguém compra de mim, porque lá em Brasília, né, os meus clientes querem tudo customizado para ele, eu tenho que me virar nos 30 e tem que ser muito flexível, tudo tem que ser adaptado à realidade de cada um. Então aqui no Brasil a gente é obrigado a fazer as mágicas. E a galera lá compra muito o pacotinho, a caixinha fechada. E lá tinha duas caixinhas fechadas. Que era aquilo, ou você pega isso ou larga. Tem, né? Não tem. Tem ou não tem. E o meu não, eu não queria perder negócio, eu queria né? Adaptar. Eu tenho aqui o PBL, mas se você se você quiser um negócio que não seja PBL, a gente coloca aqui. Então eu já vinha incorporando na plataforma esses recursos para você estender ela, para customizar, para mudar a cara de qualquer coisa. Já estava preparando para isso, né? E isso aí chamou a atenção dele. Aí eu, cara, mas por que você fala que então é a primeira plataforma de gamificação? Não entendi. Ele falou, Ricardo, é o seguinte, essas ferramentas que eles estão mostrando aqui não são capazes de implementar um projeto real de gamificação. Eu, cara, aí tá de sacanagem. Então o que é um projeto real de gamificação? Ele falou, olha, PBL são 3 técnicas de jogos que atuam em uma única área de motivação. Vertente ali. Quando eu crio um plano, um projeto de gamificação, uma estratégia, eu trabalho com um leque, né, na época, 90 técnicas de jogos. Né? Hoje já tem mais de 100 técnicas de jogos catalogadas em 8 áreas de motivação diferentes. É muito mais complexo, esses caras não conseguem implementar. Então, hoje a gente tem um gap gigantesco entre as tecnologias que estão disponíveis e o que um consultor de alto nível, igual a ele, é capaz de fazer. Não implementa. Então, ele levava para os clientes, concebia uma estratégia de gamificação animal. Mas não conseguiam executar. E aí o cliente falava, cara, sensacional, agora vamos implementar. Não tem quem faça. Não tinha ferramenta para implementar. E falou, essa aqui talvez seja... Eu estou na frente da primeira plataforma de gamificação, que eu consigo enxergar você adaptando isso aqui para atender essas várias técnicas de jogos possíveis que eu coloco nos meus projetos. E aí ele, inclusive, né, eu estou, enfim, daqui 2 dias eu vou estar dando um workshop, um treinamento de gamificação. Foi o primeiro treinamento de gamificação que o Caixal ministrou lá em São Francisco. E aí eu falei, eu tô dentro, eu quero fazer esse negócio aí, quero participar desse workshop. Aí ele, custa tanto, entra aí no... Ele falou minha página de venda aí, ó. Na página de venda e tal. Na época, assim, levei os dólares em espécie, né? Falei, não, quanto é que é? É tanto. Aí eu tirei os dólares assim, toma, tá aí. O cara, como assim e tal? Tá pago, pô. Lá ele já tava com essa cabeça de transação, tudo pela internet e tal. Poxa, tá falando vai o quê? 15 anos atrás? Quanto tempo? 2013? 12 anos atrás, enfim.
E aí foi super legal. Aí aquele treinamento, assim, eu comecei a ver com mais profundidade essa metodologia. E aí aquilo, cara, foi um divisor de águas. Eu falei, caraca. Foi a virada de chave. Não posso vender para mais ninguém esse negócio que eu tenho aqui. Essa ferramenta do jeito que tá, que é a versão 1.0, apesar dela permitir a extensão, ela não estava... ela estava embalada como um PBL. E eu falei, cara, falei com o meu sócio lá do Canadá, segura as vendas aí, né? Eu vou fazer uma segunda versão em cima desse negócio aqui, cara. Porque se a gente estiver vendendo gamificação do jeito que a galera está vendendo, que é PBL, isso aqui não vai gerar o resultado de engajamento que a gamificação fala que gera. Vai ser um engodo ali. A galera tá na vibe, pô, que massa, quero contratar a gamificação, tá novidade, mas não vai gerar o resultado. No fim lá não vai dar bom. Falei, cara, a gente tem que fazer um negócio que vai gerar resultado. A gente tem que estar preparado para poder implementar um negócio de alto nível. Resolver a dor, né? E aí a gente voltou e fizemos uma segunda versão. Aí a gente começou a interagir mais com o Yu-Kai Chao. Ele até mandou um cliente, por exemplo, lá de Nova York, Lucky Dean, tá com a gente até hoje e tal, que fez uma primeira gamificação trabalhando com distribuição de cupom de desconto e tal. Tem muita essa coisa lá, né? Lá desconto books impresso e tal. Aí eles faziam a distribuição de cupom de desconto virtual. Então você entrava no aplicativo deles, que a gente construiu, o Funify, e aí você falava, poxa, quero comprar um tênis lá na Nike. Legal, aí você pesquisava a loja que estava perto lá da Nike de você, não sei o quê. E aí ele falava, cara, vamos ver se você tá com sorte hoje. Aí você rodava uma roletinha, roleta, parecia uma maquininha, uma maquininha de caça-níquel. Tá? Aí ele saía lá, você ganhou 5% de desconto. Já pode usar, se quiser. Quer tentar aumentar o desconto? Poxa, eu quero. Aí ele te jogava, responde essa pergunta aqui sobre a Nike. Aí você respondia, pô, você aumentou aqui para 10%. Quer tentar mais? Compartilha tal coisa aqui na sua rede social. Aí você aumentou para 15%. Aí ele ficava brincando isso, engajando a pessoa no processo de interagir com aquela marca. Ali, quando ele liberava o cupom de desconto, aí a pessoa ela realmente usava o cupom de desconto. Eles conseguiam assim, uma conversão gigantesca ao invés de o cara chegou até o final, irmão, ele não vai usar. Cara, quanto mais... a coisa da dificuldade. Quanto mais difícil é para você conseguir isso aqui, mais valor você dá. Exatamente. Se você pega assim, toma aí o desconto, você pega aquilo lá e joga no lixo. Mas se você coloca o cara para gastar... tempo. 5 minutos lá... Cara, esse negócio é caro, esse negócio vale a pena, eu vou usar esse trem aqui. Então, aí ele mandou esse cliente, a gente fez esse primeiro trabalho, depois a gente fez outros trabalhos juntos, aí criou-se essa relação. Hoje a gente é amigo, tem essa amizade, essa admiração. E aí eu me aprofundei e aprendi mais sobre essa metodologia, esse processo, e vim aplicando, né? Hoje, enfim... A empresa já está aí com... A empresa hoje, se a gente falar em termos de gamificações que já rodaram dentro da plataforma, já está beirando 5 mil. Caraca. 5 mil gamificações que rodam na nossa plataforma. Tem um case